Uma jovem de 21 anos entra em um elevador de um antigo hotel em Los Angeles. Ela parece nervosa, olha repetidamente para o corredor, sai, volta, aperta vários botões, faz gestos estranhos como se estivesse falando com alguém ou tentando fugir de alguma coisa. Poucos instantes depois, ela desaparece. Nenhuma câmera registra para onde foi. Nenhuma testemunha consegue explicar o que aconteceu. Dias mais tarde, uma descoberta assustadora transformaria esse desaparecimento em um dos maiores mistérios da internet. Até hoje, mais de uma década depois, ninguém consegue responder com absoluta certeza uma única pergunta: o que realmente aconteceu com Elisa Lam? Seria um acidente, um crime perfeito, ou existe algo muito mais difícil de explicar? Elisa Lam nasceu em Vancouver, em uma família de imigrantes de origem chinesa. Era estudante universitária, inteligente, apaixonada por fotografia, livros e viagens. Em seu blog pessoal, escrevia sobre seus sonhos, inseguranças e os desafios de conviver com problemas de saúde mental, incluindo episódios de depressão e transtorno bipolar. No início de 2013, decidiu realizar um sonho: viajar sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Ela passou por cidades como San Diego e Santa Cruz, antes de chegar ao destino que mudaria sua história para sempre: Los Angeles. O lugar onde Elisa se hospedaria parecia comum para qualquer turista com orçamento limitado. Era o famoso Hotel Cecil. Por fora, um edifício elegante construído na década de 1920. Por dentro, um local que escondia um dos passados mais macabros da cidade. Ao longo das décadas, o hotel ficou conhecido por uma quantidade incomum de suicídios, mortes violentas, desaparecimentos e hóspedes envolvidos em crimes. Alguns dos assassinos mais famosos da história chegaram a passar por seus corredores. Muitos acreditavam que havia algo de estranho naquele lugar. Outros diziam que tudo não passava de consequência de décadas de abandono e violência concentradas em um único edifício. Elisa provavelmente desconhecia grande parte dessa história. Para ela, era apenas um hotel barato e bem localizado. Ela fez check-in no dia 26 de janeiro de 2013. Nos primeiros dias, manteve contato frequente com os pais como havia prometido. Mandava mensagens, fazia ligações e contava como estava sendo a viagem. Tudo parecia absolutamente normal, até que, no dia 31 de janeiro, ela simplesmente desapareceu. Depois de chegar a Los Angeles, Elisa parecia aproveitar cada momento da viagem. Ela caminhava pelas ruas da cidade, visitava livrarias, fotografava prédios históricos e escrevia em seu blog sobre as experiências que estava vivendo. Para quem olhava de fora, era apenas mais uma jovem realizando o sonho de conhecer o mundo. Mas havia um detalhe. Desde o início da viagem, Elisa havia combinado uma regra com seus pais. Todos os dias ela faria contato. Mesmo viajando sozinha por um país diferente, ela sabia que a família se preocuparia. Por isso, diariamente enviava mensagens ou fazia ligações para contar como estava. Nos primeiros dias, tudo aconteceu exatamente como planejado. Até o dia 31 de janeiro de 2013. Naquela manhã, ninguém percebeu nada de estranho. Funcionários do Hotel Cecil lembrariam mais tarde que Elisa parecia apenas mais uma hóspede comum. Ela era educada, discreta e quase sempre carregava uma pequena mochila consigo. Segundo relatos, ela costumava passar boa parte do dia fora do hotel, retornando apenas para descansar. Nada indicava que aquelas seriam suas últimas horas. Naquele mesmo dia, Elisa conversou pela última vez com seus pais. A conversa foi breve. Ela comentou que estava bem e continuava aproveitando a viagem. Não havia sinais claros de medo, não mencionou estar sendo perseguida, também não falou sobre qualquer problema grave.
Depois daquela conversa, o silêncio começou. Quando chegou o horário em que normalmente ela voltava a ligar, o telefone não tocou. Os pais imaginaram que talvez ela estivesse ocupada. Horas depois, continuaram esperando. No dia seguinte, ainda nenhuma notícia. As mensagens deixaram de ser respondidas. As ligações iam direto para a caixa postal. A preocupação rapidamente se transformou em desespero. Sabendo que aquilo não era normal, a família entrou em contato com a polícia de Los Angeles. Naquele momento, começava oficialmente uma investigação por desaparecimento. Os investigadores chegaram ao Hotel Cecil poucos dias depois. O primeiro passo foi verificar o quarto onde Elisa estava hospedada. O ambiente não apresentava sinais claros de violência, não havia móveis quebrados, não havia manchas de sangue. Também não existiam indícios de uma luta. Grande parte de seus pertences ainda permaneciam ali. Roupas, livros, objetos pessoais. Era como se ela tivesse saído por apenas alguns minutos e nunca mais voltado. A polícia entrevistou funcionários e hóspedes. Ninguém conseguia explicar o desaparecimento. Algumas pessoas disseram tê-la visto caminhando pelos corredores. Outras afirmaram tê-la encontrado no saguão, mas nenhuma informação ajudava a descobrir para onde ela havia ido. Os policiais iniciaram uma busca completa pelo edifício. Percorreram corredores, revistaram escadas, abriram salas de manutenção, inspecionaram áreas de acesso restrito. Cada andar era cuidadosamente examinado. O Hotel Cecil era enorme, com dezenas de quartos, corredores longos e diversos ambientes pouco utilizados. Encontrar alguém ali não era uma tarefa simples. Mesmo assim, nada. Era como se Elisa tivesse desaparecido dentro do próprio hotel, sem deixar qualquer rastro. Restava uma esperança: as câmeras de segurança. O hotel possuía diversos equipamentos espalhados pelas áreas comuns. Talvez eles mostrassem por onde Elisa havia passado. Durante horas, investigadores assistiram às gravações até que encontraram algo. Uma das câmeras registrava Elisa entrando em um elevador. A gravação mostrava apenas alguns minutos, mas aqueles minutos mudariam completamente o rumo da investigação. Naquele instante, ninguém esperava que aquelas imagens seriam vistas por milhões de pessoas em todo o mundo, e o que mais de 10 anos depois continuaria sendo analisadas quadro a quadro. No vídeo, Elisa entra sozinha no elevador. Ela parece calma por alguns segundos, em seguida aperta diversos botões no painel, um após o outro. Mas algo estranho acontece. As portas permanecem abertas. O elevador simplesmente não sai do lugar. Ela coloca a cabeça para fora, olha rapidamente para um lado do corredor, depois para outro, como se estivesse verificando se havia alguém esperando, ou talvez se escondendo de alguma coisa. Em seguida, volta para dentro. Depois sai novamente. Fica encostada na parede ao lado da porta, tentando permanecer fora do campo de visão. Então, faz movimentos incomuns com as mãos. Abre e fecha os dedos. Move os braços de maneira difícil de interpretar. Em alguns momentos, parece conversar com alguém. Em outros, parece apenas gesticular sozinha. Logo depois, ela sai do elevador, caminhando pelo corredor, e desaparece. Nenhuma outra câmera registra para onde ela foi. Nenhuma imagem mostrou seus últimos passos. Era como se tivesse simplesmente deixado de existir. Quando o vídeo foi divulgado pela polícia, a internet entrou em choque. Milhões de pessoas começaram a assistir às imagens repetidas vezes. Alguns tinham certeza de que Elisa estava fugindo de alguém. Outros acreditavam que outra pessoa estava escondida fora do alcance das câmeras. Também surgiram aqueles que enxergaram algo ainda mais assustador. Para eles, o comportamento da jovem não podia ser explicado de forma racional.
E foi nesse momento que nasceram as teorias que transformariam o desaparecimento de Elisa Lam em um dos maiores mistérios da internet. Quando a polícia percebeu que as buscas dentro do hotel não estavam dando resultado, tomou uma decisão: divulgar ao público as últimas imagens conhecidas de Elisa. A esperança era simples. Talvez alguém a reconhecesse. Talvez algum morador de Los Angeles tivesse cruzado com ela nas ruas. Talvez alguém percebesse um detalhe que havia passado despercebido pelos investigadores. No dia em que aquelas imagens vieram a público, milhares de pessoas passaram a analisá-las. Era impossível assistir sem sentir um certo desconforto. Durante poucos minutos, Elisa parecia agir de maneira difícil de interpretar. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E justamente por isso, cada pessoa enxergava uma história diferente. Alguns acreditavam que ela estivesse brincando. Outros diziam que ela estava escondida de alguém. Houve quem confirmasse que outra pessoa estava do lado de fora do elevador, fora do alcance da câmera. E não demorou para que surgissem teorias ainda mais extraordinárias. Em poucas semanas, o caso deixou de ser apenas uma investigação policial, transformou-se em um fenômeno mundial. Fóruns na internet, vídeos e redes sociais passaram a discutir cada segundo das imagens. Pessoas ampliavam o vídeo, diminuíam a velocidade, analisavam quadro por quadro. Qualquer pequeno movimento era suficiente para gerar uma nova teoria. Alguns juravam que havia uma presença invisível acompanhando Elisa. Outros acreditavam que o Hotel Cecil fosse amaldiçoado por causa de seu passado. Também surgiram teorias envolvendo experimentos secretos, perseguições e até fenômenos paranormais. Quanto mais hipóteses apareciam, mais distante parecia estar a verdade. Enquanto milhões de pessoas discutiam o caso pela internet, os investigadores continuavam sem encontrar a jovem. 1, 2, 5 dias. Mais de uma semana se passou. Nenhuma pista concreta. A polícia voltou diversas vezes ao hotel. Revistou corredores, inspecionou escadas, verificou quartos vazios, entrevistou funcionários. Analisou registros de entrada e saída. Também utilizou cães farejadores. Mesmo assim, nenhum sinal de Elisa. Era como se ela tivesse desaparecido dentro de um prédio repleto de pessoas. E isso tornava o caso cada vez mais estranho. Enquanto a investigação seguia sem respostas, os hóspedes começaram a notar um problema inesperado. A água do hotel já não parecia normal. Alguns diziam que ela saía da torneira com pouca pressão. Outros reclamavam da cor. Muitos comentavam que tinha um gosto incomum. Havia também quem afirmasse sentir um cheiro desagradável. No início, ninguém relacionou essas reclamações ao desaparecimento de Elisa. Funcionários imaginaram que fosse apenas um problema hidráulico. Mas, conforme os dias passavam, as reclamações aumentavam. Alguns hóspedes evitavam beber a água. Outros passaram a comprar garrafas em mercados próximos. O hotel precisava descobrir rapidamente o que estava acontecendo. Na manhã de 19 de fevereiro de 2013, um funcionário recebeu a tarefa de verificar o sistema de abastecimento de água do edifício. Para isso, seria necessário subir até o telhado. Lá em cima ficavam as grandes caixas d'água que abasteciam todo o hotel. Era um lugar onde poucos hóspedes tinham acesso. Silencioso, quase sempre vazio. O funcionário começou a inspecionar os reservatórios. À primeira vista, tudo parecia normal, até que decidiu abrir uma das tampas. Naquele instante, fez uma descoberta que jamais esqueceria. Dentro da caixa d'água estava o corpo de Elisa Lam. Depois de quase 3 semanas desaparecida, ela finalmente havia sido encontrada.
Mas, em vez de encerrar o mistério, aquela descoberta levantou perguntas ainda mais difíceis. A notícia se espalhou rapidamente. Depois de 19 dias de busca, o desaparecimento de Elisa Lam finalmente tinha uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, surgiam dezenas de novas perguntas. Policiais, investigadores e peritos foram chamados imediatamente ao Hotel Cício. A área do telhado foi isolada. O reservatório de água onde o corpo havia sido encontrado passou a ser examinado detalhadamente. Cada centímetro daquele lugar poderia conter uma pista. Os investigadores precisavam responder 2 perguntas fundamentais: como Elisa havia morrido e como ela havia chegado até aquele reservatório. O telhado do Hotel Cício não era um local destinado aos hóspedes. Para chegar até ele, era necessário passar por áreas restritas do prédio. Além disso, existiam portas que normalmente permaneciam trancadas e cujo acesso era controlado por funcionários. Outra possibilidade era utilizar a escada de incêndio, localizada na parte externa do edifício. Mesmo assim, não era um caminho simples. Já as caixas d'água eram enormes cilindros metálicos elevados sobre uma base de concreto. Cada reservatório possuía uma tampa pesada na parte superior. Para qualquer pessoa chegar até ali, seria necessário subir por uma escada metálica fixada na lateral da estrutura. Era um percurso nada comum para um hóspede, e foi justamente isso que intrigou os investigadores. Como Elisa conseguiu chegar até aquele local sem que ninguém percebesse? Logo surgiram diferentes possibilidades. Será que alguém a havia levado até o telhado? Ela teria ido até lá por vontade própria? Ou teria ocorrido algum tipo de acidente? A polícia começou a reconstruir seus últimos movimentos. Os funcionários foram entrevistados novamente. As gravações da câmera de segurança foram reanalisadas, mas nenhuma imagem mostrava Elisa chegando ao telhado. Também não havia registros claros de outra pessoa acompanhando a jovem. Era como se um trecho inteiro da história simplesmente tivesse desaparecido. Dias depois, o laudo da autópsia ficou pronto. Os médicos legistas não encontraram sinal de agressão física significativa. Também não havia ferimentos que indicassem uma luta. O exame não apontou evidências de violência sexual. Os testes toxicológicos identificaram medicamentos prescritos para o tratamento do transtorno bipolar de Elisa, mas em quantidades compatíveis com o uso terapêutico. Também foram encontrados pequenos traços de álcool, insuficientes para explicar sua morte por si só. Ao analisar todas as evidências, os legistas concluíram que a causa da morte foi afogamento e classificaram o caso como morte acidental. Para os investigadores, a hipótese mais provável era que Elisa tivesse chegado sozinha ao reservatório e depois de entrar na caixa d'água não conseguisse mais sair. Mas essa conclusão não convenceu todo mundo. Mesmo após o encerramento oficial da investigação, muitas perguntas continuaram sem uma resposta definitiva. Como ninguém viu Elisa subir até o telhado, por que as buscas anteriores não encontraram nenhum vestígio dela? Como ela conseguiu entrar no reservatório? Essas dúvidas alimentaram ainda mais as discussões na internet. Para algumas pessoas, havia detalhes que simplesmente não faziam sentido. Outras lembravam que uma investigação oficial nem sempre consegue explicar todos os acontecimentos de forma completa. O fato é que o caso continua cercado por lacunas, e cada lacuna dava origem a uma nova teoria. As imagens divulgadas pela polícia voltaram a ser analisadas. Especialistas em saúde mental observaram que alguns comportamentos de Elisa poderiam ser compatíveis com um episódio relacionado ao transtorno bipolar, especialmente se a medicação não estivesse sendo tomada conforme a prescrição. Isso poderia explicar parte dos movimentos incomuns registrados
poucos antes do desaparecimento. Entretanto, os especialistas também ressaltaram que é impossível afirmar exatamente o que Elisa estava pensando ou sentindo naquele momento, apenas com base na gravação. Aquele vídeo mostra apenas alguns minutos, não conta toda a história. E justamente por isso continua despertando tantas interpretações diferentes. Mesmo após a conclusão da investigação, muitas pessoas não aceitaram que o caso estivesse encerrado. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditavam que Elisa havia sido vítima de um crime. Outros defendiam que alguém a perseguiu dentro do hotel. Também não faltaram histórias envolvendo o passado sombrio do Hotel Cecil e até explicações sobrenaturais. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada. A investigação oficial concluiu que Elisa morreu por afogamento e classificou o caso como um acidente. Ainda assim, algumas perguntas permaneceram sem resposta definitiva, o que ajudou a manter o caso vivo no imaginário de milhões de pessoas. Talvez nunca saibamos exatamente o que Elisa viu, pensou ou sentiu em seus últimos momentos. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que faz com que sua história continue sendo contada até hoje. No fim, talvez o maior mistério não seja como essa história terminou, mas quantas perguntas ela deixou para trás.